Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor e professora, aluno e aluna, e a todos os simpatizantes da Escola Bíblica Dominical. O objetivo do canal é exatamente este: ajudar e nortear você com subsídios teológicos, subsídios sociais, subsídios históricos, todos os subsídios que pudermos disponibilizar para que você tenha uma boa aula, nós estaremos aqui disponibilizando no canal EBD em Ação. Quero agradecer a você que é inscrito no canal. Agradeço pela tua inscrição, te agradeço pelos teus likes, te agradeço pelos teus comentários e pela tua divulgação do nosso trabalho. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação e ainda não é um inscrito, eu convido-te, venha inscrever-se no nosso canal. Observe no canto direito do seu vídeo que vai ter a palavra com letras brancas inscrever-se. Clique nela e torne-se um inscrito do nosso canal. Tornando-se um inscrito, você vai assistir os vídeos do canal. Se gostar dos vídeos aula, dê bastante joinha, bastante like, dizendo gostei. E você pode divulgar, pode comentar. Sempre que posso, estou respondendo os comentários dos nossos alunos aqui no canal EBD em Ação. Você também pode ativar o sininho que está no canto direito aí. Você veja o sininho, clique nele, então você ative o sininho, porque quando você ativa o sininho, toda vez que eu postar vídeos novos aqui, e eu posto toda semana, você vai receber uma notificação como se alguém estivesse dizendo: corre no canal porque tem vídeos novos. Aí você vai assistir esses vídeos em primeira mão. E assistindo, não se esqueça, dê um like, dê um joinha, depois você pode divulgar, comentar e compartilhar nas suas redes sociais estes vídeos. Você também pode estar acessando vídeos de trimestres passados, vídeos de trimestres de anos anteriores. Eles estão disponíveis através de playlists, que são pastas que dentro de cada pasta está o trimestre inteiro de vídeos, aulas comentados. Acesse ali, assista, dê o joinha, divulgue e compartilhe no nosso canal. Sempre será você bem-vindo ao nosso canal EBD em Ação. Divulgue, fale para os seus amigos, para os seus irmãos que há um canal de Escola Bíblica Dominical comentando as lições bíblicas para que você tenha subsídio, tenha algo a mais, possa acrescentar no seu plano de aula, no seu plano de ensino, e assim você vai para a sala de aula, vai dar uma aula de qualidade, os alunos vão sentir-se cada vez mais interessados pelas suas aulas, aprenderão cada vez mais das palavras que você possa falar, principalmente a palavra de Deus, e eles então atingirão a maturidade cristã. A lição de hoje, a lição de número 3, datada do dia 19 de janeiro de 2020, traz o título A Natureza do Ser Humano. O texto áureo está registrado em 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática: nossa tríplice natureza, a física, mental e espiritual, deve ser plenamente consagrada a Deus, para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança do Criador. Estudaremos as partes que compõem o ser humano, como o corpo, a alma e o espírito do homem. Nós observamos que o homem ele possui a natureza material, que é composta do corpo, a matéria, a alma e o espírito, que é a parte imaterial. Nesta introdução, são basicamente isso que a lição começa a tratar, sobre essas duas naturezas, o que são elas e as suas faculdades. No primeiro tópico, nós temos a complexidade do ser humano. E ele faz um paralelo, ele, o comentarista, como a natureza de Deus. O que é a natureza de Deus? A Bíblia diz que Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é espírito, ele não tem a parte imaterial. Então a natureza do Criador é espírito. São os estudos da transcendência, aquilo que transcende a natureza humana, chegando no ápice daquilo que é espiritual. Claro que Cristo ele se fez carne, conforme a lição dos jovens está estudando sobre a natureza do Criador, a natureza divina, a natureza humana, porque ele se fez carne. Todavia, ele já existia no eterno passado. Então,
Deus ele não teve um começo. Só o fato de estudarmos Deus não teve um começo já dá o branco na mente humana, já não conseguimos mais raciocinar, porque nós estamos acostumados com princípios. E todos nós tivemos um princípio, e todas as coisas ao nosso redor tiveram princípios. Então, esta é a dificuldade do ser humano, raciocinar sobre um eterno passado envolvendo a natureza divina. Sobre a natureza dos anjos, a Bíblia diz assim que são espíritos ministradores, já está definindo espíritos ministradores. Então são seres espirituais, não são seres materiais como é o homem. O homem tanto é matéria como também é espírito. Já os anjos, eles podem se manifestar na matéria, mas não são matérias. Isto é, os anjos podem se manifestar como um homem, como um ser bom. Eles podem comer como quando comeram com Abraão, quando estiveram com Ló. Eles se materializaram, se transfiguraram em matéria para trazer recados, para fazer os seres humanos entender aquilo que é espiritual, ou aquilo que é transcendente. Então eles se transfiguram e se tornam em matéria para que as pessoas o entendam. Todavia, os anjos não é matéria, ou não possuem matéria em sua natureza. São seres espirituais. Esta é a dificuldade que muitos têm quando estudam sobre a angelologia. Quando eles estudam sobre a angelologia, às vezes a Bíblia traz os anjos com asas, as asas dos anjos, aí eles querem materializar essas asas como se os anjos tivessem asas como os pássaros. Os pássaros têm asas porque são seres materiais e precisam voar, sem as asas não voam. Os anjos, ali é linguagem figurada, se não tem asas, eles voam da mesma forma. Então devemos buscar saber o que significa essas asas, qual que é a relação, qual que é o significado, a explicação sobre a hermenêutica da asa dos anjos. Mas os anjos são espíritos ministradores. E se você disser que eles possuem asas, devem ser asas espirituais, porque eles não são seres materiais, mas espíritos ministradores. Agora o salmista diz que Deus fez os homens um pouco menor do que os anjos. O salmista ele fala isso, né? Um pouco menor do que os homens. Isto é, os homens ainda estão limitados pela velocidade, pelas barreiras físicas. E os anjos, por serem seres espirituais, não estão nesse limite das barreiras físicas, barreiras materiais. Eles atravessam casas, atravessam aí as galáxias para poder dar o recado. Então eles têm uma maior intensidade, têm algo a mais na parte espiritual que os seres humanos ainda não conseguem atingir. Já os seres humanos possuem natureza material, o corpo é matéria, veio da matéria. Os estudiosos até chegam a dizer que os elementos que há na Terra também há na natureza humana, isso é comprovado cientificamente. E também a parte imaterial, corpo, alma e espírito. Aí a teologia ela pode ser dicotomia e tricotomia. A dicotomia é que acredita que alma e espírito são a mesma coisa. E a tricotomia é a interpretação que acredita que alma e espírito são coisas diferentes, porém inseparáveis. Então, alma é um elemento, espírito outro elemento e o corpo outro elemento, formando três, então a tricotomia de três partes. Segundo ponto, as características do corpo humano, que é a materialidade, a matéria. Para que a alma e o espírito entrem em contato com este mundo, a natureza, a matéria, precisa do corpo. É através do corpo ou dos 5 sentidos do corpo, ou todo o corpo em si, que a alma entra em contato com o mundo, para saber se o clima está frio. É o corpo quem sente a sensação de frio e de calor. É o corpo quem transmite para a alma a sensação de frio e calor. É a alma que sente. A alma que se entristece, a alma que sente dor. De tal forma que quando o homem morre, que a alma e o espírito é separado do corpo dele, o corpo fica inerte, sem movimento, sem sentimento. Você pode até cortar a perna de alguém que está morto, que ele não sente nada. Por quê? Porque os sentimentos são da alma. Como alguém já disse, o corpo é a janela que a alma entra em contato com o mundo. Então, para saber tudo que há neste mundo, os sentimentos, as sensações, os experimentos através do corpo, é a alma que sente.
Então a alma tem um certo domínio sobre o corpo. Se a alma, por isso que Cristo disse assim, se alguém olhar para uma mulher e sentir o desejo de adultério com ela, já adulterou em seu coração. Quer dizer, esta alma já pecou, porque desejou algo errado, então a alma pecou. Agora, para que essa alma execute o que ela desejou em si, ela precisa do corpo. E do corpo da mulher, para ambos entrarem no relacionamento, e a alma vai sentir o prazer através do corpo. Então é a alma que tem os sentimentos. O corpo sem a alma não é nada. Tudo que há no mundo, os desejos pelas frutas, o sabor das frutas, as delícias da água, as delícias das bebidas, dos refrigerantes, de todo tipo de bebida, seja o suco ou não, tudo que nós experimentamos, até mesmo a alma olha e contempla a beleza da natureza, é através do corpo que Deus deixou. Todo o contato da alma é através do corpo. O terceiro tópico é a mortalidade, quer dizer, o corpo morre. A morte da alma ou a morte do espírito, ela é espiritual. Quando nós vemos as referências dizendo assim, a alma que pecar, esta morrerá, ali a gente está falando da morte física, porque a morte física não atinge a alma e nem o espírito. O espírito e a alma são imortais. Agora, o corpo morre. Então a Bíblia às vezes fala da morte física. O que é a morte física? É a separação da alma e do corpo, é a separação do corpo e da alma e do espírito. Quando a alma e o espírito saem do corpo, é chamado de morte física. E a morte espiritual é quando o espírito e a alma pecam. E o Espírito de Deus, então, se retira desses elementos da alma e do espírito, porque houve o pecado. Então a separação faz com que haja a morte espiritual. Todavia, o homem, o corpo que é mortal, ele também é imortal. O corpo morre, mas não permanecerá de tudo sob a morte. Eles se ressuscitarão. O próprio texto de Apocalipse fala assim, que o corpo dos ímpios ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. E os justos ressuscitarão para o gozo eterno. Então a ressurreição, a primeira ressurreição, são dos justos, bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição. E os demais mortos não ressuscitaram até que 1000 anos se complete. É a ressurreição dos ímpios. Os justos ressuscitam com o corpo transformado para não morrer mais. É aquilo que Paulo fala da imortalidade do corpo, da incorruptibilidade do corpo. E os ímpios receberão um corpo sem a glória, que resista ao calor do fogo eterno. Terceiro ponto, a alma, o nosso elo com o mundo exterior. Que mundo exterior? O mundo espiritual. A alma que entra em contato, a alma e o espírito é que entra em contato no mundo divino, através da fé. Ela obtém essas características do mundo divino. A adoração faz parte da alma e do espírito em um mundo divino. O louvor, a presença divina. Acreditamos que a alma é um dos componentes e o espírito é outro, formando a tricotomia do homem. A Assembleia de Deus defende a doutrina da tricotomia do homem. O homem é composto de corpo, alma e espírito. A alma sendo diferente do espírito de Deus. A alma está mais ligada aos sentimentos, mais ligada à inteligência. O espírito está também ligado às questões espirituais. Acreditamos que o espírito de Deus, quando revela as coisas para o homem, revela no espírito do homem, que em consonância com a alma tem os sentimentos da presença e a certeza, e transmite isso para o mundo material através do corpo, usando a língua, usando a fala. Quando recebemos profecias, quando recebemos visões, quando recebemos revelações, é o Espírito de Deus entrando em contato com o Espírito do homem, que transmite isso para a alma, que através do corpo expressa o que viu, o que recebeu. Por isso que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. Agora a Bíblia chama o Espírito de entendimento, e de tal forma que Paulo diz assim, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, isto é, o espírito dos incrédulos está cego, não conseguem ter comunhão com o Espírito divino, com o Espírito de Deus. E Jesus também disse, eu vou, mas enviarei outro Consolador, falando do Espírito, que fique convosco. E ele diz, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Só recebe através do sacrifício de Cristo, da reconciliação com Cristo, do perdão de pecados. Aí é ligado novamente o Espírito do homem com o Espírito de Deus. Apesar de fazermos distinção que a alma é um e o Espírito é outro, e falarmos das faculdades da alma e das faculdades do Espírito, acreditamos que são inseparáveis. Alguns têm ensinado
que a alma vai para o inferno, o espírito não peca, vai para Deus. Todos os espíritos, seja dos cristãos, quanto dos ímpios, quando morrem, vão para o céu. E a alma é que vai para o inferno, se for a alma do ímpio, e a alma do justo vai para o céu. Não. Aonde estiver a alma, ali está o espírito. E aonde estiver o espírito, ali também está a alma. Se a alma peca, o espírito peca. Se o espírito é justo, a alma também é justa. Se o espírito vai salvo, a alma também vai. Para onde for um, vai outro. Não há essa divisão. A única coisa que separa de fato, que nós temos certeza que são duas coisas distintas e que separam e aí são inseparáveis, só é a palavra de Deus que faz essa distinção, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Isto mostra quanto a palavra de Deus é aguda, o quanto ela penetra, aonde ela vai na junção do espírito e da alma, que nós não sabemos aonde é, porque a Bíblia mostra tal forma, a alma às vezes é confundida com o espírito, e o espírito na Bíblia às vezes é confundido com a alma, ou chamado de alma. Às vezes a Bíblia chama a alma de espírito e outrora chama o espírito de alma, de tão interligadas que são e tão parecidas que parece-me que são só uma, de tal forma que há a doutrina da dicotomia, dizendo que a alma e o espírito é a mesma coisa, e eles têm muita base para mostrar na Bíblia. Agora, a tricotomia também há muitos elementos, muitas referências para dizer que são coisas diferentes, mas inseparáveis. Então a tricotomia, ela acredita que é inseparáveis, a alma e o espírito, elas são inseparáveis. O outro tópico fala que a separação da alma e do espírito do corpo gera morte, que nós falamos que é a morte física, e a morte espiritual é a separação do espírito de Deus da alma e do espírito humano. E a morte eterna é a separação eterna do homem do espírito de Deus. Então existe a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Quarto tópico, o espírito e o nosso contato com Deus. É no espírito que está a fé. Então o espírito pode pecar quando não crê, o pecado da incredulidade. A Bíblia diz que Lúcifer era espírito, os anjos são espíritos ministradores. Ele estava, assistia diante do trono de Deus. Agora, encheu ele o interior de orgulho. Então pecou. Então de fato o espírito peca, porque o diabo, que é espírito, pecou. O pecado de orgulho. Então, quando o espírito do homem está orgulhoso, quando o espírito do homem está incrédulo, são pecados de espírito. A sede de nossa comunhão com Deus é a parte imaterial. Observe que quando o cristão ele é redimido por Cristo, as obras da carne que estão na alma, ela não tem uma mão misteriosa que entra na alma e tira todas as obras da carne. Não, as obras da carne estão lá na alma dos cristãos. O que a Bíblia ensina é que o Espírito de Deus é que vai mortificar essas obras da carne. Elas devem estarem mortas, isto é, não ter nenhuma ação na alma humana. Depois vocês leiam quais são as obras da carne e as coisas semelhantes, e outras obras semelhantes a essas que estão em Gálatas 5, 19, 18 e 19. Então ali fala das obras da carne, os desejos, as intrigas, tudo que a alma humana causa, que é prejudicial ao reino de Deus, são chamados de obras da carne. Até mesmo comer demais e beber demais é tido como obras da carne. E essa impulsividade para comer muito, gulosamente, é proveniente da alma. É a alma humana que faz com que o ser humano coma assombrosamente ou beba demasiadamente, causando nisso um pecado. E por que é um pecado? Porque prejudica o corpo humano. E a Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito de Deus. Então tudo aquilo que ingerimos que faz mal para o corpo se torna um pecado, porque o corpo deve ser cuidado, o templo de Deus deve ser cuidado. E quando as pessoas não cuidam do corpo, estão pecando. Até mesmo a saúde do corpo deve ser tratada como algo bom, saudável e incentivável. Agora, quando as pessoas relaxam, que causam doenças no corpo, como beber demais, comer demais, uma série de outras coisas que poderíamos citar aqui, se torna um pecado. E estas questões são provenientes da obra. O corpo por si só não tem condição de influenciar na alma. Não é o corpo que dá os comandos para a alma. Não, até mesmo nas questões materiais, é o cérebro que dá o comando para todo o corpo, ele é o motor que gere todo o corpo humano. Agora, o cérebro só é tocado pela alma e pelo espírito. Às vezes sentimos vontade de adorar, às vezes sentimos vontade de louvar. Essas vontades tanto são da alma quanto são do espírito.
Às vezes sentimos vontade de consagrar, de ler a palavra, de evangelizar, de nos purificar. Isso é o Espírito demonstrando para a alma a necessidade que ele tem diante do Espírito de Deus que está em nós. Então são esses aspectos que nós estudamos nos elementos que compõem o ser humano. Então, se o Espírito peca, a alma peca e o corpo peca, o textuário que lemos a princípio diz que nós devemos conservar irrepreensível para o dia de nosso Senhor Jesus Cristo todo o espírito, toda a alma e todo o corpo. Então a soberba, que é pecado de espírito, deve ser retirada através do Espírito de Deus. O orgulho, que é pecado de espírito, deve ser retirado do nosso espírito, que é através do Espírito de Deus. A incredulidade que está no espírito, se a fé está no espírito, a incredulidade está no espírito. Deve ser retirada também do nosso espírito, para que esse espírito seja irrepreensível. A alma, os sentimentos, os desejos devem ser canalizados. As vontades das obras da carne que estão na alma devem ser mortificadas. Prostituição, ira, discórdia, glutonaria, bebedice e coisas semelhantes a essas, dissensões e heresias, devem ser mortificadas. Quando elas estão mortas, não tem nenhuma ação da alma, principalmente para levar uma ação do corpo, elas estão mortificadas, o espírito está dominando os desejos da alma. E esses desejos nós vamos carregar até a volta de Cristo. Aí Paulo diz assim, que isto que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Isso que se corrompe com as doenças, com o tempo, com a velhice, com a lei da entropia em si, ele não vai mais se corromper. Isso que é mortal, as células morrem, nós estamos morrendo a cada dia, até chegar mesmo na morte física, se revestirá da imortalidade. Aí vai completar-se a promessa. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E então as obras da carne vai ser extirpada, vai ser tirada, aí não pecaremos mais, não teremos mais as obras da carne em nós, levando-nos a pensar, a falar ou a agir de uma forma que desagrade a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então a recomendação de Paulo é válida, devemos batalhar, conservar irrepreensível o espírito, a alma e o corpo. Então o corpo, vamos ver no que o corpo peca, quais são os pecados do corpo, o que levam a alma a pecar com os olhares para um corpo e evitar exatamente essas questões para que não sejamos repreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim, como diz Paulo, irrepreensíveis. E salvos e perdoados, aí seremos arrebatados. Portanto, professor e professora, que você tenha uma boa aula, que consiga levar para a sua classe, para os alunos, estes termos que eu trouxe aqui, algumas coisas, e você pode explorar as faculdades da alma, procure o que são as faculdades da alma, faça um paralelo com as faculdades do espírito, para tentar mostrar a diferença que há em um e outro, e também as semelhanças que há tanto em um quanto em outro, mostrando a partir da Bíblia, que a Bíblia tem razão em dizer que alma e espírito são inseparáveis, somente a palavra de Deus pode fazer essa separação. Que Deus em Cristo te abençoe e você tenha uma ótima aula.